Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante. Quando eu falo para vocês que eu tenho uma leitura, né, da política do Brasil e que as coisas, né, que eu falo antes acontecem depois, né? Ah, João, você falou que o 8 de janeiro ia acontecer no dia 6 de fevereiro, não, dia 6 de janeiro. E no dia 8 de janeiro de manhã você mostrou os infiltrados. Mostrei, né? E eu falei, agora vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu falei no dia 17 de janeiro desse ano, ninguém põe a mão em Sérgio Moro. Esse vídeo está aí, ó. É o vídeo 174 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Esse vídeo foi publicado no dia 17 de janeiro de 2024. Tem mais de um mês, tá certo? E aí você fala, João, por que ninguém põe a mão em Sérgio Moro? Bem, se vocês quiserem, vocês podem ir lá assistir o vídeo, tá certo? Tá no nosso canal da TV Del Rey. Olha aí, só para vocês verem, ó, é o vídeo 174 da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito. Esse aqui está no TV Del Rey 4, ninguém põe a mão em Sérgio Moro. Ele foi postado no dia 17 de janeiro de 2024. Mas aí você fala, bem, mostra aí um argumento, depois você comenta. Bem, eu vou mostrar aqui um áudio de uma matéria que foi publicada há 1 hora, tá, na rádio Auriverde. Aí vocês vão conhecer a realidade do que eu quero dizer para vocês. Aí você já viu o título aí, né? Lula vira aliado de Sérgio Moro. Você sabe que o Lula disse que, ó, eu não durmo enquanto eu não me vingar desses caras da Lava Jato, Moro e Dallagnol, tá certo? Dallagnol, vocês têm que ver lá no vídeo, né, a minha definição. Mas o Sérgio Moro, eu expliquei, vocês vão ver lá no vídeo, mas vamos ver aqui na Auriverde, né, a notícia que saiu agora, foi publicada há 1 hora, né, foi destacado aqui há 1 hora como recorte, tá certo? Então, deixa eu me apresentar, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, Minas Gerais, a capital brasileira da liberdade. Minas é um estado de espírito. Então, vamos lá? E tem aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. As pessoas que já estão contribuindo para a gente pagar as contas, né, que a CCI ela depende muito dessa boa vontade dos nossos seguidores, dos nossos simpatizantes. Então, aqueles pingadinhos que vocês dão ali me deixa confortável para continuar meditando, pesquisando e trazendo para vocês uma verdade tão cristalina que até alguém costuma chamar, o João é futurologista. Então vamos lá, vamos entender essa reportagem. E aí vocês vão entender. Pô, João, você não é fácil não. Você falou que ninguém põe a mão no Moro. Agora escuta. João, informação para a audiência, João. Pitoli, ontem uma notícia aqui do jornal o Globo acabou me chamando a atenção, até compartilhei com você, do Lauro Jardim, que diz que teoricamente um dos mais interessados na cassação de Sérgio Moro, cujo julgamento pelo TRE do Paraná está marcado para o dia 1º de abril, Lula surpreendeu interlocutores na semana passada, defendendo mais de uma vez que tirar seu ex-algoz do Senado pode ser um erro político. Lula repetiu esse pensamento em pelo menos 2 conversas com pequenos grupos, um deles composto de senadores. E aí ele traz uma fala, né, teoricamente uma fala do presidente da República que diz o seguinte: não entendo por que esse movimento todo para caçar o Moro. Para ele, Moro é um morto-vivo no Congresso, um senador sem qualquer influência. Assim, acha que se deveria tirar ali o pé do acelerador da cassação. Lula parou por aí nas 2 conversas. Para seus interlocutores, porém, o que estaria implícito na observação é que a consequência do ex-juiz da Lava Jato perder o mandato poderá ser abrir uma avenida para a extrema-direita vencer a eleição suplementar ao Senado pelo Paraná. Lula não citou o nome de Michele Bolsonaro nas conversas,
conversas, mas alguns de seus interlocutores saíram com a certeza de que a ex-primeira-dama seria o sujeito oculto no temor do presidente da República. Pitoli, essa informação que a gente tem a respeito da possível cassação de Sérgio Moro. Pera um pouquinho, então Então, a Michele está chamando... Quer dizer, Lula está dizendo que Michele é o sujeito oculto? Hein? Então, Lula agora virou aliado de Moro? Defensor de Moro? Se o Lula queria ver a cabeça de Sérgio Moro, colocou ele na cadeia, né? E colocou muita gente na cadeia, agora o Lula quer salvar a cabeça de Sérgio Moro. Bem, Sérgio Moro era peça importante da Lava Jato, lógico, né? Era o topo da Lava Jato. Tudo desaguava no Sérgio Moro, tá certo? A Lava Jato foi uma força-tarefa que tinha a Polícia Federal agindo, né? E essa Polícia Federal agindo conseguiu ganhar capilaridade e musculatura dentro desse espectro político, porque a Lava Jato também, além de ter um aspecto jurídico, cujo o Dallagnol tinha expertise nesse aspecto jurídico, tinha um aspecto político, cujo o canal mais importante era o Sérgio Moro. Daí, essa raiva do Lula de falar, a Lava Jato tinha um viés político, embora tinha o seu lado técnico, mas tinha um viés político que seria o quê? Seria desbancar o PT para que o PSDB pudesse chegar no poder. Tá certo? Então, a Lava Jato foi crescendo no governo da Dilma, né, incorporando essa ação, né, perseguidora, essa ação virulenta contra seus acusados, e o Sérgio Moro desaguando todos esses acusados e conferindo, né, até chegar na prisão do Lula. E aí aconteceu, né, do Lula ser preso, a Dilma ser cassada e o Temer assumir o governo. E o que aconteceu? A Lava Jato, essa estrutura da Polícia Federal que atuava na Lava Jato, ela ganhou capilaridade, ela ganhou musculatura no governo Temer. Por quê? Porque a ação política do PSDB na época, que tinha São Paulo como uma referência forte, em que Alexandre de Moraes como ministro, como secretário de Segurança Pública, mas o governador Geraldo Alckmin, né, que era, né, o interessado maior nas operações da Lava Jato, na expectativa de disputar as eleições de 2018 sem a presença do Lula e ganhar as eleições, e aí sim o PSDB retornar ao poder com Alckmin, né? E isso começou a acontecer antes de 2018, com a cassação da Dilma, né, que o PT chama de golpe, e a incorporação dessa operação, né, dessa estrutura da Polícia Federal dentro do governo Temer, que foi fortalecido a musculatura e a sua atuação graças ao empenho do Alexandre de Moraes, que foi, a pedido do Alckmin, virado o ministro da Justiça do governo Temer. E ali sim comprou-se aquele aparelho, né, de começar a perseguir, que rastrear celulares, foi criando, né, uma espécie de Gestapo ou de uma BIM paralela, como que eles querem chamar, né? E o que aconteceu? Essa BIM, na época, não era paralela, era do governo Temer. E aí o Moro foi quem deu musculatura para isso. Só que o tiro saiu pela culatra e o eleitorado do Alckmin passou para o eleitorado do Bolsonaro. O Bolsonaro capitalizou, né, o descontentamento, né, desses escândalos de corrupção, porque o PSDB, depois que chegou no governo Temer, começaram a fazer aquele estancar a sangria, né? Vamos acabar com a Lava Jato, salvar o pessoal, né, que é a parte nossa da política, né? Deixa só a parte do PT que já sangrou, agora a gente salva a parte nossa. E aí essa ação política, né,
que a Lava Jato tinha, né, esse braço político que a Lava Jato tinha, começou a esfriar para não chegar no pessoal, né, ligado às forças políticas do PSDB. Né? E quem ia colocar o dedo nessa ferida era o ministro, o relator da Lava Jato, que na época foi indicado pela Dilma, né? Falou assim, ó, já que é para pegar todo mundo, vamos pegar a turma também do PSDB. E era o ministro Teori Zavascki, que estava com um monte de processos, né, que iam colocar fogo no parquinho. Aí o homem morre num acidente de avião e quem assume o lugar dele? Alexandre de Moraes. Tá certo? E nessa virada de vento, nessa virada de direção, né, nesse tiro pela culatra em que o Bolsonaro ganhou essa parada, né, o que essa força política que a Lava Jato entendeu? Olha, vamos... aí a ingenuidade do Bolsonaro, né, de chamar o Moro para ser ministro da Justiça. Né? Ou seja, de uma forma ou de outra, para manter a estrutura da Lava Jato ainda em pé dentro do governo do Bolsonaro. Entendeu? E aquilo incomodou o Bolsonaro de certa forma, que ele se desentendeu com o Moro. E o Moro, né, a hora que ele se viu, olha, tá difícil manter o esquema aqui, ele saiu cuspindo para cima, acusando o governo Bolsonaro, acusando de interferência, criando uma crise, dando munição para a mídia, para a oposição do Bolsonaro, atacar o Bolsonaro, entendeu? Então, o Moro, que a princípio era tido como o paladino da justiça, né, pela ação que ele tinha na Lava Jato, com o apoio, né, dessa força-tarefa da Polícia Federal, que hoje está aí, né, se avolumando ainda sobre, né, o guarda-chuva, né, a toga de Alexandre de Moraes, que começou lá no governo da Dilma e foi incorporando, crescendo. Né? O Moro, depois que saiu, perdeu a sua função como ministro, falou, o que eu vou fazer agora? Não, vai para a política. Né? Entra lá na política, vai ser senador, assume uma vaga. É um aliado nosso, embora de um jeito ou de outro tenta fazer um discurso de encaixar na turma da direita, né? Mas é ali, né? Um objeto, um político que tem um lugar nenhum. Não está num lugar comum, mas está num lugar nenhum. Tá certo? Mas aí o que acontece? A turma foi para cima, né? Pegou o Temer, quer dizer, pegou o outro, né, o rapaz da Lava Jato lá, né, foi deputado federal, caçou ele, porque sim, ele era técnico, né, o Dallagnol, e aí já estão indo para cima do Moro. E aí o que acontece? O Lula é obrigado a frear. Não vão mexer no Moro. Por quê? Porque quem está bancando o governo do Lula é a turma da Lava Jato. Quem está bancando a omissão do Pacheco em referência a restringir as ações da Suprema Corte é a turma da Lava Jato. É a turma que era ligada a essa força política de Geraldo Alckmin, que hoje é o vice. Como diz, você agora dorme com o seu inimigo. Você não pode fazer o que você acha que pode. Tá certo? Mas o Lula, ao mesmo tempo, faz viagens e começa a soltar o seu palavreado, que é mais do que uma metralhadora, né? É uma lurdinha alemã quando ele fala, e aí ele detona o governo dele mesmo. Quer dizer, o Lula está quase praticando, né, um autossuicídio. Por quê? Porque eu sei que se eu fortalecer esse governo, eu vou estar fortalecendo os meus algozes. Pode ser um entendimento também, que o Lula não é bobo, né? Por isso que ninguém consegue pôr freio na língua do Lula. E o Lula está sangrando o próprio governo dele, porque ele sabe que a esquerda está sendo
assim, evaporando, né? Essa ação do seu governo, que tem aí a ação do Ministério Público, a ação da Polícia Federal e a ação do Supremo, está corroendo o capital político do PT. Lógico que está. E o Lula já se tocou disso. Ele falou, olha, essa ação truculenta que está acontecendo no meu governo, não que eu queira, mas que vem dessa força-tarefa que começou lá no governo da Dilma, ganhou musculatura no governo Temer, sobreviveu de forma disfarçada no governo Bolsonaro, foi oposição ao Bolsonaro, conseguiu me trazer de volta, me colocar no poder, mas o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo governar, eu não estou conseguindo trazer o meu eleitorado, eu estou perdendo o meu eleitorado, eu não estou podendo sair na rua, eu estou virando chacota nacional e internacional. O PT está esfarelando. O Bolsonaro com a Michelle está varrendo o Brasil de norte a sul e eu estou vendo o meu capital político, eu construí a minha vida inteira, se desmoronando e não posso fazer nada. Por quê? Porque eu estou refém do meu vice, Geraldo Alckmin, estou refém do Alexandre de Moraes, que era talvez uma pessoa que tinha influência forte no processo da Lava Jato, nessa força-tarefa da Polícia Federal que veio andando até chegar no que chegou hoje. E o Moro, que era aonde desaguava o rescaldo da Lava Jato, tudo morria na jurisdição de Moro, o Moro virou aquela peça-chave. Então, a Lava Jato e o Moro continuam sendo uma peça só, tá certo? O Moro virou começou a ficar navegando em lugar nenhum. Por quê? Porque o Bolsonaro ocupou o espaço da direita, do centro-direita e de quem não gosta do PT, que era a vaga que o PSDB tinha nessa garagem. E ele perdeu, o Bolsonaro. Então, não toque no Moro. Ninguém põe a mão em Sérgio Moro. Quem disse isso agora? Presidente Lula. Então tá bom. Compartilhe, comente, tá certo? E se der, vá lá rever, esse vídeo publicado há mais de 40 dias. Ninguém põe a mão em Sérgio Moro. Você vai entender a política brasileira, como ela é, de fato, aqui na CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para pacificar o país e chegar à verdade. Só a verdade vos libertará, tá certo? Compartilhe, comente, sabe? E se inscreva se você não está inscrito. Aqui na TV Del Rey, aqui na TV Del Rey 4, se você estiver assistindo aqui, ou aqui no Facebook, João Paulo, no meu perfil João Paulo Guimarães, tá certo? Não deixem de acompanhar. E se você está inscrito ou não está, confira se a sua inscrição está ativa. Depois você me fala se você está recebendo as notificações das nossas publicações, porque a turma não quer que a gente continue mostrando a verdade. Então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês.